Bom dia, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Priscila Gales, eu sou advogada e aqui no meu canal eu compartilho um pouco da minha experiência profissional com colegas advogados, estagiários, estudantes ainda e também compartilho sobre assuntos que são da minha área de atuação como advogada. Hoje nós vamos falar sobre pensão alimentícia e eu separei aqui 11 perguntas que são as mais frequentes aqui no escritório quando pais e mães chegam, para tratar sobre pensão alimentícia, e também são essas perguntas que as pessoas mais fazem confusão e algumas verdades vão ser ditas hoje. Vamos lá? Bom, primeira pergunta. Muita gente confunde isso. A pensão alimentícia, ela se refere apenas a alimentos, a comida? Não, gente. A verdade é que a pensão alimentícia, apesar de ter esse nome, ela se refere, ela abrange todas as necessidades básicas de um filho, já que hoje a gente vai tratar somente sobre a pensão para filhos, ok? Então, roupa, calçado, escola, plano de saúde, dentista, lazer, lanche da escola, tudo isso está incluído. Todas as despesas que o menor possa ter estão incluídas na pensão alimentícia, quando vai então estabelecer o valor ali que vai ser pago, ok? Segunda pergunta também muito comum das pessoas fazerem confusão. Somente o pai tem obrigação de pagar a pensão alimentícia? Gente, isso não é verdade. A pensão alimentícia ela vai ser paga ao filho de acordo com a necessidade que ele tenha e de acordo com a condição de cada pai. Então, por exemplo, num caso que o filho vá morar com o pai e a mãe tem condições de pagar a pensão alimentícia, ela vai pagar a pensão alimentícia. Cada caso precisa ser analisado, estudado, para que se estabeleça, então, quem terá essa obrigação. Então, não é só o pai que tem o dever de pagar a pensão alimentícia, ok? Terceira dúvida também que as pessoas têm. Qual é o valor mínimo da pensão alimentícia? É 30%? Gente, muitas pessoas confundem isso. Não existe uma regra na lei que estabeleça que a pensão alimentícia mínima seja de 30%, quer seja do salário mínimo ou seja dos rendimentos, de quem vai pagar. Isso não é verdade, isso não é uma regra legal, tá? Esse percentual pode ser maior, pode ser menor, vai variar, como eu disse, das necessidades do filho e das condições de quem vai pagar os alimentos, ok? Bom, então como que é definido o valor dos alimentos? Já que não existe um mínimo, não existe um máximo, o valor dos alimentos é definido, de acordo com o que eu já falei insistentemente, necessidade do filho e condição do pai e da mãe. Quem tem condição de pagar, vai pagar. Quem tem condição de pagar mais, paga mais. E esse valor vai ser estabelecido de acordo com o caso concreto, ou seja, de acordo com a situação de cada família. Se as partes não conseguiram, se o pai e a mãe não conseguiram chegar num acordo com relação a isso, quem vai definir vai ser o juiz, de acordo ali com o que for apresentado de documentação, de prova, as despesas do filho, os rendimentos, dos pais. Então, assim que se estabelece o valor da pensão alimentícia, ok? Bom, muita gente tem dúvida também se é verdade, a quinta dúvida aqui, se é verdade que o filho pode receber pensão antes de nascer. Na verdade, quando a mulher está grávida, a pensão não é exatamente para o filho, é para que a mulher faça, tudo aquilo que uma gestante tem que fazer durante a gravidez. Exames médicos, cuidados, medicações, tudo isso. Então, existe sim a possibilidade de se receber uma pensão enquanto está grávida, mas essa pensão é mais para a gestante, e também, logicamente, para o bebê. Porém, enquanto ela está grávida, nesse período vai ser revertido em cuidados para ela, certo? São os alimentos gravídicos, tá, gente? O nome correto. Ok, estabelecido o valor da pensão, eu posso alterar esse valor, seja para diminuir, seja para acabar com o pagamento, ou seja, para aumentar? Sim. Estabelecido o valor da pensão, qualquer situação que mude ou a necessidade do filho ou as condições de quem paga, podem sim interferir no valor dessa pensão. Exemplo, um pai que paga a pensão e venha ficar desempregado, se os rendimentos dele, eram levados em consideração na hora de colocar o valor da pensão, pode ser que ele entre com uma ação e consiga diminuir esse valor da pensão, porque agora no momento ele está desempregado. Então, se ele pagava 30% dos rendimentos, por exemplo, ele pode vir a pagar 30% do salário mínimo até conseguir estabelecer de novo um novo emprego, de carteira assinada. Somente a título de exemplo.
Da mesma forma, se o filho passa a ter uma necessidade maior, por exemplo, ele vem a ter uma doença, precisa de um medicamento caro, alguma coisa, né, fora, que aconteceu depois que a pensão foi fixada, ele também pode pedir o aumento dessa pensão, ok? Lembrando sempre que vai ser analisado a necessidade e a possibilidade de quem paga, as condições de quem paga. Então, uma sétima pergunta também que está ligada a esse assunto. Se o pai estiver desempregado, quer dizer que ele não precisa pagar a pensão, então? Errado. Mesmo desempregado, ainda que seja num valor mínimo, o juiz vai arbitrar uma pensão, o pai tem sim que pagar a pensão para os seus filhos, ok? Oitava pergunta. Se o pai tem outro filho, depois que já tem um filho, né? Ele se casa novamente ou encontra outra companheira e tem uma nova família. Isso é motivo para diminuir os alimentos daquele primeiro filho? Olha, via de regra, somente constituição de uma nova família não é um motivo suficiente para reduzir a pensão alimentícia. Lembrando sempre que cada caso tem que ser analisado nos seus detalhes, né, nas suas peculiaridades, mas por si só, a constituição de uma nova família não diminui aquela pensão anteriormente já estabelecida. Nona pergunta, agora com relação à mãe. Se a mãe constitui um novo casamento, se a mãe se casa novamente, vai morar com um companheiro e leva o filho, isso também dá direito ao pai que paga a pensão diminuir esse valor? Da mesma forma como a questão anterior, não. A formação de uma nova família, seja pelo pai, seja pela mãe, ou ter outro companheiro ou outro marido, não implica diretamente em diminuir a pensão alimentícia daquele filho. Décima pergunta, e na guarda compartilhada, que é aquela quando o pai e a mãe criam juntos o filho, mesmo não estando mais casados? Vai ter que pagar pensão? Não tem, né? Já que o filho tá com a mãe, tá com o pai. Muita gente pensa assim, mas não é verdade também. Ainda que a guarda seja compartilhada, pode sim haver a fixação de pensão alimentícia a ser paga por um dos pais, ou pai ou a mãe. Por que isso, gente? Mais uma vez, volta naquilo que eu tô falando desde o começo. Necessidade versus possibilidade de quem paga. Se a criança tem necessidade e o outro pai tem condição de pagar, independente se ele tem um endereço, né, fixo com um dos pais, ou com a mãe ou com o pai, pode sim ter a pensão alimentícia. Cada caso tem que ser analisado e, se for necessário e possível, sim, vai ter pensão alimentícia mesmo na guarda compartilhada. Última pergunta então, como eu faço para estabelecer o valor da pensão, para fixar o valor da pensão? Primeiramente, o pai ou a mãe da criança tem que procurar um advogado. Esse advogado vai entrar com uma ação em juízo para levar todas as questões ao conhecimento de um juiz, né? E o juiz então vai fixar, de acordo com a condição e com a necessidade do filho, o valor da pensão alimentícia. É importante que você sempre procure um advogado especialista. Ele vai saber as melhores alternativas para você alcançar o objetivo mais rápido, que é estabelecer a pensão alimentícia para o seu filho. Essas são as dicas de hoje com relação à pensão alimentícia, as principais perguntas e respostas sobre o assunto. Espero que tenham esclarecido vocês e até mais.